Se você, assim como eu, era uma criança que tinha um PC podre, fraco, que não conseguia abrir 3 abas sem travar, você provavelmente já pesquisou melhores jogos para PC fraco. E na maioria desses vídeos sempre aparecia vários jogos 3D low quality, sabe? Aqueles jogos que pareciam de PS1, de PS2, jogos mais retrô de certa forma. Mas o que você fazia quando nem esses jogos rodavam no seu PC? Bom, vocês eu não sei, mas eu ia para os jogos 2D. Com o passar dos anos, a minha família foi adquirindo outros computadores, melhores um que os outros, até em certo ponto que eu comecei a trabalhar e montei o meu próprio computador. Até que um dia eu me deparei com um jogo de graça na Epic Games, Salt and Sanctuary. Bom, eu sempre tive uma grande vontade de jogar Souls-likes, principalmente a saga Souls, sabe? Mas ou o meu PC não rodava, ou eu só não queria baixar de forma pirata, sabe? Então, quando eu vi essa oportunidade de um jogo 2D que rodava no meu PC e que ainda por cima era um Souls-like, foi amor à primeira vista. Imagina acordar numa costa desconhecida, sem nem saber como você chegou, uma ilha desolada, onde cada sombra, cada canto esconde um perigo, e cada passo em falso pode ser o seu último. Esse não é um lugar de acolhimento, e sim de julgamento. E você, um náufrago solitário, carrega esse fardo de ter que sobreviver. Salt Santuário não é apenas um jogo. É uma jornada através do desespero, perseverança e da obsessão. Num mundo sombrio onde o sal, que é a sua fonte de poder e sofrimento, dita as regras. Aqui, cada morte conta uma história e cada vitória exige sacrifícios. Mas por que de certa forma essa ilha parece tão familiar? E o que ela revela em nós mesmos? Bom, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Salt Santuário, antes de tudo, é uma história de isolamento. A ilha em que você está preso não é apenas um lugar físico, mas também uma metáfora para o estado mental do jogador. O que você sente ao caminhar por corredores vazios, ao ouvir apenas o som dos seus próprios passos? O jogo nos força a enfrentar esse silêncio, a encarar os nossos próprios pensamentos em meio ao desconhecido. Tem muita gente que não consegue lidar com os próprios pensamentos e tem que sempre manter a mente ocupada para não ter que ficar sozinho consigo mesmo, ou senão acaba surtando. Mas então se coloca nessa situação onde você é obrigado a estar sozinho. E então há o sacrifício. A cada batalha você perde alguma coisa. Seja o seu sal, seja a sua confiança ou a sua sanidade. Mas, ao mesmo tempo, o jogo te ensina que perder faz parte do processo. Assim como a vida, o progresso não vem sem dor. A vitória é arrancada das garras da derrota e o preço é sempre alto. Outro tema marcante em Salt Santuário é a fé. Você encontra altares de diferentes crenças espalhados pela ilha. Eles prometem poder e proteção, mas cada um exige sua lealdade. Tanto que para se juntar a cada um, você tem que fazer um juramento. Aqui a fé não é apenas uma questão de mecânica, é uma questão de identidade. Quais caminhos você seguirá? Quais compromissos você estará disposto a realizar para alcançar o que deseja? E aí você faz essa conexão. O isolamento que sentimos na ilha de Salt Santuário é talvez um reflexo do isolamento moderno. Estamos nós, todos presos em nossos próprios santuários, buscando salvação? E ainda completando, o jogo nos faz pensar: até que ponto a fé é um abrigo ou uma prisão? Em Salt Santuário, a história não é entregue de bandeja. Não há longos monólogos, cutscenes super elaboradas ou explicações detalhadas. Tudo está nos detalhes. Um fragmento de diálogo aqui, uma descrição de item ali. O jogo confia no jogador para conectar os pontos e entregar sentido num mundo fragmentado. Sem contar que esse estilo de narrativa minimalista cultiva o jogador. Cada peça do quebra-cabeça, seja um item, uma ruína, um inimigo, é um pedaço da história que você precisa montar. Mas é aí que reside a beleza. A experiência de cada jogador é única. A ilha, para alguns, pode parecer um lugar de condenação, mas para outros, um campo cheio de possibilidades. E aí, nós temos os chefes. Cada um deles é mais do que um simples obstáculo.
Eles são personagens silenciosos que contam sua própria história através dos seus designs. Por que essa criatura existe? O que ela protege? A narrativa de Salt Santuário é tão poderosa que às vezes você entende muito mais através de uma batalha do que através de palavras. E além dos bosses, os cenários também contam histórias. Uma igreja em ruínas pode não ter nenhum texto explicando o que aconteceu ali. Um papel, uma escrita, mas as rachaduras nas paredes, os corpos no chão, os ecos do vazio dizem mais do que as palavras poderiam. Essas coisas não estão ali à toa. O que essas ruínas significam e o que elas dizem sobre o mundo que a gente habita. Esse silêncio, essa ausência de uma explicação direta é o que, na minha opinião, torna Salt Santuário tão marcante. Ele confia no jogador para preencher os vazios, os buracos, e são nesses vazios que encontramos algo tão humano: a busca por significado, mesmo onde parece não ter nenhum. Jogando esse jogo, eu percebi que muitas vezes você pode correlacionar ele com a vida real. Cada movimento tem peso. O jogo não te dá agilidade ou poder excessivo. Tudo precisa ser calculado. O combate é crucial. O combate é brutal, muitas vezes punitivo, mas profundamente justo. Essa mecânica transmite uma mensagem clara: cada ação tem as suas consequências. Não existe vitória sem esforço, sem progresso, sem risco. Então vem a questão das escolhas. Onde investir seus pontos, qual arma usar, que fé seguir. As decisões que você toma não podem ser facilmente desfeitas. E isso reflete um tema maior: a ideia de compromisso. Assim como na vida, você não pode abraçar todas as possibilidades. Para crescer em uma área, você tem que abrir mão de outra. Toda escolha necessita que você abdique de alguma coisa. Mas sempre se lembre, toda escolha tem as suas consequências. Lembra que eu falei do sal no começo desse vídeo? Então, o sal é a moeda desse jogo. Ele é o símbolo do seu progresso, mas também do seu fracasso. Cada vez que você morre, ele fica para trás, aguardando que você o recupere, ou que seja perdido para sempre. É uma mecânica que evoca uma verdade universal. O que você mais valoriza pode ser perdido para sempre em um instante, mas sempre há uma chance de recuperá-lo. Mas isso só depende de você e o quão disposto você tá para ir atrás disso. E os inimigos, por sua vez, como eu já disse, representam muito mais do que obstáculos. Eles são espelhos. Alguns são pequenos e rápidos, outros lentos e imponentes, mas todos testam a sua paciência, sua estratégia e sua determinação. No fundo, eles simbolizam as diversidades que enfrentamos na vida. Diferentes em forma, mas sempre desafiadoras. Se você forçar um pouco, até a barra de estamina conta uma história. Ela te força a pensar no custo de cada movimento, lembrando que até mesmo as nossas forças são limitadas. Mas o jogo não permite que você lute sem pausas. Ele exige que você saiba quando parar, respirar e recuar. Eu vejo a jogabilidade de Salt Santuário, na verdade, como uma metáfora para o processo de enfrentar desafios. Assim como o personagem, todos nós caímos, perdemos algo valioso e às vezes até hesitamos de ir atrás. Mas é no ato de levantar, mesmo depois de cair tanto, que nós encontramos força. É esse ciclo de fracassos e superação que define não apenas o jogo, mas também a vida real. O sal, tão essencial e escasso, pode ser interpretado como uma representação dos recursos emocionais e físicos que gastamos ao enfrentar nossos próprios desafios. A escolha entre fé, força ou destreza é quase um questionamento existencial. Você confiará em algo maior? Em sua própria força física ou em sua habilidade e inteligência? Às vezes, Salt Santuário não parece apenas um jogo, mas sim um espelho. Um reflexo silencioso das nossas lutas internas, das nossas incertezas e também das nossas dores que tentamos superar. A ilha nos isola, nos testa e nos obriga a seguir em frente. E não é assim que a vida real também funciona? A verdadeira arte é só um reflexo dos sentimentos de quem a contempla. Quantas vezes você já falhou em algo que parecia impossível? E quantas vezes você pensou em desistir? Mas há algo nesse jogo que nos ensina sem precisar dizer uma palavra. A vitória não é uma questão de talento, mas de persistência. A cada tentativa você aprende um pouco mais, se adapta, se fortalece, até que finalmente vença. Mas então vem a calmaria. Entre batalhas e provações, há momentos de descanso. Pequenos santuários que nos lembram que, por mais difícil que a jornada seja, sempre há um lugar para respirar. Assim como na vida, é fácil esquecer o valor das pausas, mas elas são essenciais para seguir em frente. Cada personagem que encontramos na ilha tem sua própria dor, sua própria tragédia. Alguns aceitam seu desafio, outros resistem a ele. O que fazemos quando o mundo nos empurra para a escuridão? Nos confortamos ou lutamos contra o inevitável? No fim das contas, a ilha nunca foi só sobre monstros e santuários. Ela é um teste.
Uma jornada que nos força a enfrentar os nossos próprios limites e as nossas próprias crenças. E talvez quando finalmente sairmos delas, talvez nós não sejamos mais os mesmos. E a pergunta que fica é: o que você leva dessa experiência? O que Salto e Santuário te ensina que vai além de um jogo? No final, o Salto Santuário não nos dá todas as respostas. A ilha continua lá, cheia de mistérios não resolvidos, segredos enterrados e histórias esquecidas. Mas talvez essa seja a maior verdade que o jogo nos ensina. Nem sempre encontramos todas as respostas. Nem sempre há um final certo. Mas isso significa que a jornada foi em vão? Ou será que no processo de sobreviver, lutar e persistir encontramos algo maior do que a própria resposta? Talvez o verdadeiro significado esteja no que aprendemos ao longo do caminho. E assim seguimos em frente. Carregamos as cicatrizes, as vitórias e as derrotas, mas nunca saímos da jornada sendo nós mesmos. Porque no fundo, Salto Santuário não é apenas um jogo sobre uma ilha sombria. É sobre nós, sobre nossas escolhas, nossas perdas e nossa eterna busca por significado. E talvez, de alguma forma, essa ilha nunca nos deixe realmente.